Salve rapaziada, hoje eu vou apresentar para vocês esse quadro da Fiend, modelo Johnny Ricks. Salve rapaziada, vou apresentar para vocês hoje o quadro Fiend, modelo Johnny Ricks. Esse aqui é no tamanho 20.6, nessa cor verde, muito style. E eu vou falar um pouco sobre esse quadro, sobre os pontos positivos dele, sobre novidades, tecnologias, para vocês entenderem um pouco mais na hora de fazer a compra do quadro ideal para vocês. Então rapaziada, vamos começar pela frente do quadro. Um dos pontos importantes quando for comprar um quadro é a questão do reforço. É sempre interessante tu ter um reforço no quadro, isso dá uma segurança a mais. Esse aqui tem reforço tanto em cima quanto embaixo. Existem modelos de quadro em que não tem reforço, porém esse tubo, tanto superior quanto inferior, são tubos mais grossos por dentro. Então isso também é uma coisa que você tem que ficar de olho, porque às vezes vai falar, mas o quadro não tem reforço, mas às vezes o tubo do quadro ele já é o dobro da espessura de um tubo normal. Então isso também tem que ser levado em consideração. Muitas marcas como Flybikes fazem isso, principalmente nos quadros Fuego. Então isso é um ponto bem positivo a ser olhado. Aqui tu pode ver que tem entrada para rotor, então se o cara quiser adaptar o rotor, tem também os pinos de freio, são vendidos separados, mas já vem os furos, então tu consegue botar um freinho também. Uma coisa básica são as direções integradas, ou seja, a direção vai aqui para dentro, ela não fica para fora, totalmente selada, então tu não tem problema. Uma coisa bem interessante desse quadro é que ele é ovalizado, ou seja, se você notar, tem uma pequena diferença entre esse e esse. O tubo inferior é ovalizado e o tubo superior ele é normal. Central mid, que é uma das centrais mais fáceis de achar, isso também é bom, é importante olhar. Às vezes você vai pegar um quadro com central Spanish, que é uma central muito difícil de encontrar, então vai ter dificuldade para achar uma central. Central Euro também é uma central que além de ser difícil, é muito cara. Então central mid, que é uma central mais padrão, mais fácil de achar. Aqui você tem todas as soldas feitas no quadro, e essa cor em específico, ela dá esse tom. Então, por exemplo, assim, esse quadro aqui, ó, sempre vai ter essas ranhurazinhas, isso já é de fábrica. Por que isso acontece? Isso é devido ao formato de pintura que é feito o quadro. Nesse formato de pintura, se tu for olhar, sempre vai ter esses, como se fossem uns raiozinhos, assim. Mas é devido ao tratamento térmico da pintura que ocasiona esse tipo de coisa. Aqui você vai ter o tubo do meio, que é bem interessante para a galera parar para ver, que ajuda muito em várias manobras. Por exemplo, um tubo mais alto, tu vai ter um canote que não vai precisar colocar tão alto, então para as galera que bota a perna para travar para o bar-espinha é interessante, tobogã é interessante. Tail whip é uma manobra que dificulta um pouco devido à altura, então tu vai ter que sempre deixar a bike mais embaixo, você vai ter que subir mais para poder passar as pernas aqui devido ao tamanho do tubo, mais o canote, mais o banco. Então são coisas assim que é bem interessante você ver quando for comprar um quadro. A abraçadeira dele já é integrada, então não tem que se preocupar em colocar sempre uma abraçadeira. Ele já vem todo com tratamento térmico até a abraçadeira, então se torna muito mais forte, tu não precisa se incomodar com quanto a isso. E vale muito a pena, todos os quadros atuais de linha profissional, eles já vêm com a abraçadeira integrada. Aqui na parte traseira da bike a gente tem as saídas para os pinos de freio, então os pinos de freio são sempre comprados separados, é um kitzinho que vai tanto aqui, com uma rosquinha para te colocar o freio, aí tem o kit que vem aqui junto, e caso você queira rotor, daí é outro kit separado, que daí você tem que comprar os plates de giro, que são aqui as duas bandejas, mais os cabos que vão sair e vir para cá. Então toda a parte de freio ela vem separado, porém já vem os furos feitos. Aqui na parte de trás a gente tem esse tubo de baixo também ovalizado. Mesma questão daqui, segue o mesmo padrão. O que é bom porque dá uma qualidade a mais para o quadro, um diferencial e também deixa ele mais forte. E aqui é uma parte bem interessante que uma galera não conhece, mas procura muito, é sempre uma pergunta que sempre fazem, que é o seguinte, a traseira do quadro.
que seria aquele 12.9, 12.7 ou 13? Isso tudo está relacionado à gancheira, é aonde vai ficar o teu pneu, ou no caso o eixo do cubo é que vai dar essa distinção. Porém, geralmente eles colocam a opção de 12.9 socado, ou seja, teria que ser aqui na ponta. Do 12.9 para o 13 é papo de tipo isso aqui, é tipo uma coisa muito mínima. Então às vezes tu pegar e falar, pô, eu não quero uma traseira 13, acho muito comprida. Porém, para você deixar no 12.9 você tem que deixar socado, então às vezes é até ruim porque você não vai conseguir tirar a corrente por ela ficar muito curta, para ter que jogar ela bem travada. Isso também é uma pergunta que fazem bastante. O que seria esse buraquinho aqui no final do quadro? E isso é para você botar o esticador de corrente. O que é o esticador de corrente? É um pino que você vai colocar desse lado e que vai sair a ponta aqui. E aí quando você botar o eixo traseiro do seu cubo traseiro, essa ponta vai segurar ele. Ou seja, se por exemplo a porca do lado soltar, a roda ela não vai mexer, porque ela vai estar travada por esse pino. Então, tipo, isso é bem legal pra galera que curte deixar a bike com a corrente mais esticadinha e sem se incomodar de ficar toda hora regulando a corrente. Tipo, apertei de um lado, soltou do outro, afrouxou a corrente. Então, se você deixar os dois esticadores de correntes iguais, só vai botar a roda e apertar. Então, isso é uma coisa bem legal também que já vem nesse quadro. Ainda aqui na parte traseira da bike, uma coisa que é muito importante você ver quando for comprar um quadro é a gancheira. A gancheira é uma parte crucial do BMX, porque é uma parte que vai suportar muito impacto. É basicamente a parte da traseira que você mais tem que levar em consideração e muita galera deixa isso passar. Essa gancheira ela tem 8 mm de espessura, então ela é uma das gancheiras mais grossas que tem, o que é uma coisa muito boa, porque se você vai andar, indiferente de ter um rolê leve ou não, pode vir a dar problema. Então, com uma gancheira assim tão grossa, você já tem uma durabilidade muito maior do produto e já se torna muito mais forte, né, a longo prazo. Ainda se tratando da traseira do quadro, também é interessante você ver a abertura dele, porque o que acontece? Hoje em dia, com pneus maiores, às vezes você tem uma abertura de quadro muito pequena, então vai atrapalhar se você tem um pneu 2.40, às vezes um pneu um pouco mais largo do que o normal, ele já vai bater se a sua roda está um pouco torta. Então, esse quadro aqui ele já vem com uma abertura para pneu até 2.50. Apesar de a gente não ter muito pneu 2.50 no mercado, às vezes tem uns 2.40 que são bem balão e a galera também gosta de deixar ele bem cheio. Então, é interessante você também dar uma boa analisada nisso. Uma parte legal também para dar uma olhada é essa parte da frente, que ela tem um tubo um pouco maior, o que acarreta em quando você vai botar o garfo, não precisa usar aquele monte de espaçador em cima, você vai no máximo botar uma tampa e mais um espaçador e a mesa, então vai ficar uma frente bem clean, bem bonita. O que, assim, para finalizar mesmo, é um quadro excelente para quem procura tecnologia, para quem procura qualidade. São umas medidas bem atuais, é um quadro bem novo, bem recente, uma cor também bem bonita, todos os detalhes bem feitos, bem trabalhados. Realmente é um quadro de linha profissional, um dos melhores que tem no mercado atualmente, assinado pelo Johnny Ricks também, que é um monstro da bike. Então, cara, se você procura um quadro e não tem muita ideia de qual usar, esse aqui é a pedida. Para que serve isso aqui? Isso é uma coisa que muita gente pede, é uma coisa muito importante. Isso aqui é a tua garantia, então você tem que deixar ela, você tem que escrever tudo isso aqui, preencher todos esses dados quando você pegar o quadro, para se você tiver algum problema, usar a sua garantia. A garantia funciona da seguinte forma: comprei o quadro na Rua Bike Shop e ele estragou. Entre em contato com a loja que você comprou o quadro e a loja vai acarretar de procurar o fornecedor para fazer a troca. Então sempre cobrem da sua loja para ela fazer a troca do quadro. Claro, existem diferentes tipos de garantia. Existe garantia que a gente chama de mau uso, que é quando, por exemplo, é um estrago que não tem a ver com a fabricação do quadro, ele tem a ver com o uso mesmo, no diário. Já aconteceu de, por exemplo, fui atropelado. Isso não tem como dar uma garantia de quadro, entende? Então, tem muita gente que daí vem, mas eu nem andei e ele estragou. Cara, se você não andou, ele não vai estragar. Isso é uma certeza absoluta.
Mas, por exemplo, assim, abriu uma solda do quadro. Isso é um defeito de fabricação, ou seja, no processo de fabricação do quadro, isso foi um defeito. Então, aí, a partir daí, você tem essa garantia. Existem diversos fatores para levar em conta de garantia. Eu posso fazer um vídeo só sobre garantia, se vocês quiserem, mas daí já é outro segmento. Mas, assim, a grosso modo, basicamente é isso. Guardem isso aqui, preencha isso aqui assim que você pegar o seu produto e guardem porque isso aqui é a garantia dele. Então é muito importante você ter.